Olá, meu nome é Rebeca Santos, eu sou Head Nutri da Certo Saúde e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre a taurina. Você provavelmente já ouviu falar da taurina e sabe que ela pode ser utilizada para ter mais foco, para ter mais concentração nas suas atividades. E de fato, um estudo, por exemplo, mostrou em animais que, quando utilizado em conjunto com a cafeína, ela poderia de fato dar um pouco mais de foco. Eles viram, na verdade, que quando utilizavam só cafeína, os animais ficavam muito dispersos, eles se movimentavam muito. E também, obviamente, não tinham tanto sono. Como a gente já sabe que a cafeína, inibe aí o nosso sono. Mas quando eles utilizaram cafeína com taurina, além deles não dormirem, eles se movimentaram menos. Então, por exemplo, se uma pessoa quer fazer uma atividade física, sei lá, uma corrida, a cafeína vai ser ótima, porque vai ajudar justamente nessa disposição, nesse movimento. Só que muitas pessoas utilizam a cafeína, por exemplo, para estudar. Só que não vai ser tão favorável, porque para estudar a gente não vai ficar se movimentando, né? A gente fica sentado e a gente quer ter concentração naquilo que a gente está fazendo. E aí que entra a taurina. Porque a gente vai ter o efeito da cafeína de não ter sono, mas a cafeína vai atenuar nesse efeito da movimentação. Então a gente não vai precisar ficar com essa necessidade, de se movimentar tanto. A gente não vai ter sono, mas com a taurina a gente vai conseguir ter o foco para o estudo. E para exercícios onde requer mais atenção também, né? Exercícios físicos onde, além de precisar dessa movimentação, a gente precise também de ter mais concentração no que a gente está fazendo. Então essa junção aí de cafeína com taurina é, de fato, ótimo para ter mais concentração e ainda assim ter disposição, a inibição do sono, né? Então cafeína com taurina são ótimos aliados. No entanto, esse efeito da taurina, ele vai ser por conta do que a gente chama de efeito GABAérgico. A taurina, ela consegue se ligar aí aos receptores de GABA, estimulando então a produção desse neurotransmissor. E GABA, ele é responsável pelo relaxamento do corpo. Ou seja, a taurina, ela também pode ser usada, por exemplo, antes de dormir. Porque hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar sobre a higiene do sono, que nada mais é do que uma preparação do ambiente para você conseguir dormir e ter um sono de qualidade. Então, por exemplo, evitar estímulos visuais e sonoros, então evitar, celular, computador e telas, sons. Então você faz toda essa preparação do ambiente, você diminui algumas luzes da casa, Então você faz toda uma preparação do ambiente para quando você deitar, você conseguir dormir e conseguir ter um sono de qualidade. Isso é porque durante o sono acontecem alguns processos fisiológicos que são esperados, que são necessários para você ter de fato um sono de qualidade. Então, o relaxamento muscular é um deles. Durante o sono profundo, todos os músculos do nosso corpo estão relaxados. E se a gente não tem essa preparação, esse relaxamento antes de dormir, talvez a gente não consiga chegar no sono profundo justamente por não conseguir relaxar os músculos do corpo. Outros efeitos que a gente tem durante o sono, por exemplo, também, é a diminuição da frequência cardíaca e a diminuição da temperatura corporal. Então a gente precisa de várias alterações aí fisiológicas mesmo, de várias alterações do corpo para conseguir ter um sono de qualidade. E a taurina entra justamente aí no relaxamento e até na frequência cardíaca. Como eu falei, a taurina ele tem esse efeito GABAérgico. Então ele vai ter o efeito de estimular esse neurotransmissor GABA, que vai nos conduzir ao relaxamento muscular. Essa seria a primeira função aí, o primeiro mecanismo de ação da taurina. Um outro mecanismo de ação da taurina que muita gente não conhece é pela menor liberação de cálcio. E o que isso tem a ver? Durante as contrações musculares, precisa da disponibilidade da presença de cálcio para ter a contração muscular. E por que isso é importante? O nosso coração é um músculo. E para ter os batimentos cardíacos, o músculo do coração faz justamente contrações. Então, durante a contração, durante os batimentos cardíacos, é liberado cálcio também nos músculos para ter, de fato, essa contração. Mas, como eu falei, durante o sono, a gente tem uma menor frequência cardíaca, ou seja, os nossos batimentos cardíacos, eles diminuem, eles ficam de fato menos frequentes, Então a nossa frequência cardíaca diminui.
E a nossa frequência cardíaca diminui por um dos motivos, que seria justamente uma menor disponibilidade de cálcio. E a taurina ajuda, então, justamente nesse aspecto. Ela diminui a disponibilidade de cálcio, ela diminui a liberação de cálcio, portanto, as contrações musculares ficam, digamos que, mais difíceis de acontecer, justamente por ter menor liberação de cálcio. E para ter a contração muscular, precisa do cálcio. Então, a taurina ela consegue ajudar numa qualidade melhor do sono, primeiro por estimular a GABA, que vai ter todo esse relaxamento muscular, e segundo por diminuir a liberação de cálcio, que é importante para a contração do músculo cardíaco. Então a nossa frequência cardíaca consegue ser diminuída ao longo ali do sono, o que é algo esperado, é algo desejado para se ter de fato um sono de qualidade. Então a gente viu hoje que a taurina ela pode ser usada para foco e concentração e até para melhorar a qualidade do sono. Você sabia disso? Bem interessante, né? Até a próxima!